12 de novembro. Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa. Confira no programa de hoje muitas dicas, curiosidades e informações. E nesta semana, o presidente do SIMP, Joseph Cury, recebe o presidente da Comissão Permanente de Ciência e Tecnologia da Câmara de Campinas, André von Zuben, que nos fala sobre iniciativas para desenvolver e estimular o crescimento da inovação e tecnologia. Fique conosco! No último dia 9 de novembro, o Jornal da Zona Leste, através de seu diretor Antônio Carlos Cimino, realizou a 29ª edição da solenidade do Prêmio Empresa, Empresário e Personalidade do Ano. O patrono do evento, assim como na última edição, foi o prefeito eleito da cidade de São Paulo, João Dória Júnior. Várias empresas e entidades de diversos segmentos foram premiadas e condecoradas. A gente imagina o sacrifício desse pessoal que paga milhões em impostos, geram empregos, fazem São Paulo crescer, apesar de todas as dificuldades. O governo não ajuda muito, só pelo contrário, às vezes só atrapalha. E desta maneira, os jornais de bairros contribuem muito para o crescimento da cidade. E o Jornal da Zona Leste faz esse papel, homenageia e premia os melhores do ano. Já há anos que fazemos isso com muito prazer, com muito gosto, e temos o sucesso de ter a festa sempre com grandes empresas, grandes empresários. E é desta forma que a gente homenageia inclusive o SIMP, o Joseph Cury, é um grande parceiro nosso, está sendo homenageado também pelo Jornal da Zona Leste, o que nos dá muito orgulho e nos dá mais responsabilidade, para que o ano que vem a gente possa fazer melhor do que estamos fazendo esse ano. O SIMP foi uma das empresas homenageadas pelo belo trabalho realizado em 2016, assim como seu presidente, Joseph Cury. João Dória também comentou sobre sua futura gestão, fazendo uma pequena projeção. O recado é da perseverança, da determinação, da fé, da confiança e do trabalho. Sobretudo, muito trabalho, trabalho criativo. Quando você tem dificuldade, você com perseverança, você transforma em oportunidade. Crise muitas vezes é oportunidade. Então você que já venceu a pior fase da crise, agora nós estamos saindo da crise. Se Deus quiser, em 2017 nós estaremos vivendo a estabilidade e em 2018 o crescimento. Portanto, você que resistiu até agora, continue a resistir, trabalhando, criando, gerando empregos, gerando oportunidades. O Salão do Automóvel de São Paulo começou no último dia 10 de novembro com inúmeras novidades e lançamentos mundiais de diversas marcas. 30 montadoras estão presentes no evento, além de diversas empresas de peças e acessórios automotivos. De acordo com a organização, a feira vai movimentar cerca de 280 milhões de reais na cidade e gerará mais de 30 mil empregos diretos e indiretos. Visite até o dia 20 de novembro na São Paulo Expo, localizada na Rodovia dos Imigrantes, quilômetro 1,5. Não perca! Um recente estudo apurou que 70% dos brasileiros acha difícil cumprir toda a legislação deste país. Na verdade, isso não reflete uma intenção de não cumprir a lei, mas é a dificuldade de se acompanhar todas as modificações legislativas, normativas que nós temos no país. Começa com a variedade de normas. São resoluções, portarias, instruções normativas, medida provisória, lei complementar, lei ordinária, decretos legislativos e ainda outros. Portanto, isso já cria uma grande dificuldade em se seguir à risca toda a legislação e as alterações respectivas. Imaginando só em legislação tributária, há alguns anos se tentou reunir numa única obra toda a legislação tributária brasileira. Isso resultou numa obra já ultrapassada, porque são dezenas de novas normas tributárias editadas diariamente, mas que ainda assim pesava 7 toneladas de papel e em letras pequenas. Portanto, não se trata de dizer que não se pretende
seguir a legislação brasileira, mas é a grande dificuldade entre obrigações acessórias, diferentes alíquotas, dificuldade em operações estaduais, operações internas, interestaduais. Tudo isso gera uma grande dificuldade para que mesmo o profissional da área fiscal, o profissional da área tributária, consiga estar atualizado em todos os assuntos. Para nós termos realmente um país que produza, em que o empresário possa se dedicar à sua atividade produtiva, temos que legislar de forma simples e eficiente. Todos querem, todos vão contribuir com a sua participação dentro do Estado, mas tem que saber exatamente, conseguir apurar de forma simples aquilo que realmente é devido. O SIMP está, portanto, sempre trabalhando por uma racionalização da legislação, redução da burocracia, porque assim o empresário se manterá formal, continuará colaborando com o Estado, pagando os seus impostos, prestando as informações, e o Estado, ao lado do trabalhador e do empresário, também fará a sua parte, arrecadando e propiciando as boas condições para o empreendedorismo. A água é essencial para que haja vida. Ela está presente em cada célula do corpo humano e é necessária para a produção de alimentos e qualquer tipo de bem de consumo. O corpo humano de um adulto possui até 65% do líquido em sua composição, e de um recém-nascido, o número é de 78%. Outra curiosidade é que 12% da água doce do mundo está no Brasil, e nosso planeta é coberto por água em 70% de sua superfície. Essa, você sabia? O professor Edmundo Medeiros comenta sobre débitos tributários e previdenciários e a possível exclusão de empresas do Simples Nacional se não forem regularizados. Entenda mais. O contribuinte que deseja verificar a sua situação fiscal junto à Receita Federal deve acessar o domicílio tributário eletrônico do contribuinte. Neste ambiente virtual, a Receita Federal disponibiliza todas as informações relacionadas à empresa que é optante pelo Simples Nacional, e especialmente a existência de débitos que podem resultar na sua exclusão. Os empresários, portanto, devem estar alertas à regulamentação do Comitê Gestor do Simples Nacional, que está em vias de ser publicado. A partir dessa regulamentação, a adesão ao parcelamento em até 120 vezes poderá ser feita no prazo máximo de 90 dias. Poderão ser incluídas nesse parcelamento débitos até o mês de maio de 2016 e também poderão ser incluídos parcelamentos anteriores, que poderão, a partir de então, terem o seu valor diluído ao longo de 120 parcelas. Várias marcas estão atraindo e retendo clientes por meio de ações que envolvem mecânicas de jogos. Com a palavra, o especialista é Raul Salles. O jogo é capaz de motivar pessoas a permanecerem numa atividade por longos períodos. Se você analisar, por exemplo, o sucesso do jogo nos últimos 15 anos, o tempo que as pessoas passam de frente a jogos, frente a processos de jogos, mostra claramente que existem processos de motivação. Pegando esse processo e aplicando a gestão de pessoas, eu consigo fazer com que as pessoas consigam passar mais tempo dentro da minha atividade, como um trabalho, por exemplo, ou um estudo, de maneira muito mais engajada. Quando você vai para uma empresa que possui aquele famoso cartão de fidelidade, por exemplo, o cartão de fidelidade nada mais é do que uma ferramenta de gamificação. Ele gera em você uma percepção adicional de ganho, de participação, de competição. Ou seja, eu não estou mais só indo naquela cafeteria para tomar um café. Eu acabo tendo muitas vezes a necessidade de ir naquela cafeteria especificamente porque ele me dá uma competição, uma meta a alcançar, que é completar aquele cartão. E quando eu completo aquela meta, eu completo aquela jornada, eu recebo uma premiação, que pode ser um novo café ou outra coisa qualquer.
Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é o Dr. André von Zuben, que é o presidente da Comissão Permanente de Ciência e Tecnologia da Câmara de Campinas. Nós vamos falar hoje sobre iniciativas que realmente merecem o nosso respeito e que devem ser copiadas em todo o país. É um prazer tê-lo conosco. Eu que agradeço o convite. André, a Prefeitura de Campinas criou uma lei que qualquer pessoa que queira construir até 500 metros quadrados terá sua planta aprovada em quanto tempo? Em 5 dias. 5 dias. 5 dias. Ou seja, a Prefeitura acreditando na informação recebida. Exatamente, essa que é a grande diferença. Ao invés de fazer uma análise do projeto, que muitas vezes levava 90 dias até que saísse a aprovação, agora a Prefeitura aceita a informação do proprietário que deseja construir, que assina um termo de compromisso junto com o engenheiro que vai construir a obra, de que vai executar dentro das normas que a Prefeitura estipula. E se isso não acontecer, pode sofrer embargos à obra, até mesmo a demolição. Mas ela parte do pressuposto que o cidadão vai honrar aquele compromisso que ele assumiu e partindo desse pressuposto ele já dá autorização para que execute a obra. Qualquer imóvel residencial, comercial, industrial, até 500 metros quadrados. Até 500 metros quadrados. Muito bom. Vamos falar de outras iniciativas que devem ser adotadas, ou copiadas, adotadas por outras pessoas. O Conselho criou eventos. Cita alguns exemplos de eventos que a sua comissão preside. A Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara, ela parte de um pressuposto que ela precisa debater com a sociedade para conhecer e para poder, inclusive, dar voz à sociedade. E desses debates todos surgiram várias ideias. Uma delas foi a criação do Conselho Municipal, que já está em pleno vapor, onde reúne não só a Prefeitura, órgãos públicos, mas também iniciativa privada, universidades, centros de pesquisa. E também foi criado a Semana Municipal de Ciência e Tecnologia, com o objetivo de difundir todo o processo produtivo de conhecimento gerado em Campinas, produzido em Campinas, mas não só isso, dar oportunidade para que os jovens possam conhecer o que acontece num laboratório, o que acontece numa universidade, num centro de pesquisa, para estimulá-lo a ser um pesquisador, a se dedicar às ciências exatas, biológicas, como um profissional que vai ajudar a continuar melhorando o conhecimento da nossa humanidade. Quantos jovens já participaram dessa iniciativa? Olha, essa semana ela já está na sua 4ª edição, aconteceu agora a última edição em outubro deste ano, e nós já passamos de 8 mil jovens que já tiveram essa oportunidade. São jovens da escola pública. Bom, me parece que foi feito um planejamento estratégico que foi debatido durante 1 ano e meio, projetando o que Campinas fará de 2016 a 2026. Isso é real? Isso é real, isso também foi um esforço gerado a partir da comissão, que reuniu especialistas, profissionais de diversas áreas, do conhecimento, da tecnologia. E é interessante porque foram mais de 50 pessoas que participaram desse 1 ano e meio de debates e análises, sendo que a grande maioria não são da Prefeitura, não são de órgãos públicos, ou seja, é um projeto, ou foi um plano estratégico da cidade de Campinas, que não foi também para esse governo, foi para o futuro da nossa cidade. E ele procurou abordar todas as questões relacionadas ao desenvolvimento tecnológico da nossa cidade. Então, por exemplo, o conceito de cidade inteligente, como que a cidade pode fazer para atrair novos investimentos, novas empresas, novos centros de pesquisas, o que ela precisa fazer para formar uma mão de obra qualificada para atender a essas empresas que para cá viriam. Então, ela procura ver todos os aspectos necessários para ter êxito e conseguir, até nos próximos 10 anos, ser uma cidade cada vez mais uma cidade do conhecimento, uma cidade da tecnologia.
Parece que Campinas foi um pouco além desse cenário e criou algumas leis de incentivo fiscal. Sim, isso também foram debates, né, fruto dessas discussões na comissão, porque se você tem essa vocação, se você tem essa disposição de desenvolvimento como uma prioridade da cidade, você precisa também sinalizar com incentivos fiscais para que essas empresas estejam em melhores condições, inclusive, de competitividade. Então, Campinas apresentou uma lei geral, né, que não é uma lei específica para empresas que vierem para Campinas ou para empresas de porte A, B ou C. É uma lei geral que vale para todas as empresas. Mas não só isso, ela fez uma lei específica também para as startups, que são empresas nascentes de tecnologia, que por serem empresas nascentes, como todas as empresas nascentes, mas particularmente as de tecnologia, elas dependem de investimentos muito grandes para que possa desenvolver os seus produtos. E com os incentivos fiscais que a prefeitura está dando, ela está ajudando essas empresas a se viabilizarem e, consequentemente, produzirem novas tecnologias para a sociedade. Ou seja, ela reduziu o ISS de 5% para 2%? Exatamente, deu isenção para as empresas de startups do IPTU e para as empresas maiores elas têm uma isenção de acordo com o seu porte. Agora, nessa legislação, quantas empresas já foram beneficiadas? Olha, desde que foi criada essa lei há 2 anos, já 1.840 empresas já se beneficiam dessa lei. Agora, enquanto o Brasil vinha tendo um quadro recessivo 2014 e 2015, Campinas foi privilegiada e desponta como uma das empresas, uma das cidades que mais empresas se abriram. Nós tivemos a abertura de 14.450 novas empresas. 2014. Em 2014. Em 2015, mais de 15 mil empresas. Ou seja, num momento tão recessivo como passa o Brasil, a gente vê por esses números a pujança da cidade que apoia o empreendedorismo. É muito importante esse aspecto, porque isso só reforça, na prática, o que Campinas quer ser, a cidade amiga do empreendedorismo. Mais do que isso, Campinas tem vários parques tecnológicos. Sim, Campinas tem 5 parques tecnológicos e se orgulha de ter um parque tecnológico privado, um parque tecnológico muito forte, inclusive. Nós temos parques tecnológicos em Campinas que eles são de natureza municipal, estadual e federal. Parques tecnológicos que são de institutos de pesquisa, parques tecnológicos que são de universidades. Ou seja, é uma gama bastante grande e que nos coloca em condições de competitividade para atrair novas empresas e gerar mais conhecimento. Esta visão de acreditar nas pessoas, de acreditar no empreendedorismo, é a chave do sucesso de Campinas? Eu acredito que sim. Eu acredito que se você quer progredir, se você quer desenvolver algo, você tem que partir do pressuposto de acreditar nas pessoas, né, como princípio, e dar condições para que elas se desenvolvam. Porque quando nós estamos falando de uma ideia nascente ou de um empreendedor que desenvolve algum tipo de produto, de mercadoria, ele precisa contar com apoio público. Eu acho que isso é fundamental. Então é isso que Campinas está querendo fazer. Eu está fazendo na prática, mas eu acho que ainda precisa fazer muito mais, para que esses empreendedores possam ter uma taxa de sucesso maior, que eles possam se transformar em pequenos, para médios e para grandes empreendedores. A Prefeitura de Campinas também tem uma iniciativa não só de incentivo fiscal em relação à startup, mas também tem algumas iniciativas nessa direção. Sim, Campinas, ela desenvolveu como prioridade essa questão de startup, porque hoje o mundo inteiro reconhece que o novo conhecimento vai ser mais fácil ser gerado numa startup que está nascente do que nas grandes empresas. Aliás, as grandes empresas têm se associado a startups para poder desenvolver produtos novos. Então, tendo essa constatação, nós estamos incentivando as startups. Então, por exemplo, nós criamos em Campinas o prêmio Campinas Startups, dando prêmios para aquelas startups que melhores se desenvolvem naquele período. Campinas também criou uma aceleradora de startup. Foi a primeira cidade que criou uma aceleradora
municipal. O que é uma aceleradora de startup? É quando a startup ela já está desenvolvendo um produto e a cidade, através dos seus órgãos e das suas instituições, procura ajudar essa empresa a de fato ir para o mercado, ou seja, comercializar aquela ideia que ele começou a produzir. E nós temos feito isso não só como ajuda para essas empresas, mas os produtos por elas gerados, desenvolvidos, depois são aplicados na cidade para ajudar a melhorar a vida da população. Na prática, Campinas está seguindo, claro que resguardadas as devidas proporções, o exemplo do Vale do Silício? Exatamente, esse é o nosso objetivo. Aliás, eu coloco esse como a nossa meta, né? Sermos o Vale do Silício, eu não diria nem do Brasil, talvez da América Latina, porque Campinas reúne muitas condições favoráveis para esse desenvolvimento. Ela já tem uma base sólida e ela tem trabalhado esse arranjo local, né, que a gente chama do ecossistema, que representa vários setores que estão voltados para a mesma finalidade, que é desenvolver conhecimento, que é desenvolver tecnologia. Então, nós temos essa vocação e estamos desenvolvendo para que a gente possa não só ajudar a nossa cidade, mas fazer com que esses modelos possam depois ser replicados no Brasil. Campinas já vem sendo objeto de cópia, ou de análise, ou de aprendizado de várias outras regiões. Exatamente. Campinas tem procurado fazer com que aqueles modelos que estão dando certo possam depois ser disseminados em outras cidades, replicados em outros locais. Tanto legislação, como essa, por exemplo, startup, que foi uma legislação inédita, quanto também nos padrões de organização para o conceito de cidade inteligente, inclusive de outros estados do Brasil. O que vem a ser a cidade inteligente? Então, cidade inteligente é um conceito onde você faz com que a tecnologia já disponível possa chegar a toda a população e não ficar restrita a um pequeno número de pessoas que dispõem de conhecimento ou de recursos. Então nós temos essa pretensão de que Campinas seja uma cidade que a gente chama cidade inteligente, porque aí a tecnologia pode chegar no posto de saúde, pode chegar no transporte público, na segurança pública, ou seja, ela está a serviço do cidadão para melhorar a vida da população. Em Campinas você pode, através de um aplicativo no seu celular, acompanhar o horário do ônibus, se ele está chegando, se ele passou há pouco. Com isso, dá mais condição do cidadão ser um fiscal, né, da prefeitura, e mais do que isso, ele se programar, né? Se está na hora de chegar o ônibus, ele pode acompanhar se o ônibus já está vindo para ele ir para o ponto de ônibus. Nós chegamos ao final do nosso tempo, eu pediria as suas considerações finais. Eu queria aproveitar essa oportunidade e dizer que a nossa intenção é fazer com que esses modelos, né, que estão sendo aplicados em Campinas, eles possam mostrar na prática a sua viabilidade. Eu acho que esse é o grande exemplo que Campinas pode dar, porque tem muitas coisas que talvez fossem intenção de outros locais, outras cidades, mas que às vezes não ousam colocar em prática, né? Eu acho que na medida em que a gente coloca em prática em Campinas, nós vamos estar prestando um grande serviço ao nosso país. Então, eu acho que além de melhorar a vida da população, que esse é o objetivo primeiro de qualquer cidade, é a gente poder fazer com que essas experiências exitosas possam ajudar o nosso país. André von Zuben, nós queremos parabenizar você, a toda a equipe, a todos que de uma forma direta ou indireta contribuíram nesse projeto, desejar pleno êxito e que esses exemplos possam ser copiados em todo o território nacional. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!